Então, antes da gente ler o Apocalipse, é bom a gente saber do que ele se trata. Que coisa é essa chamada Apocalipse? O livro do Apocalipse, que é o único Apocalipse do Novo Testamento, enquanto livro, há textos do Novo Testamento que são textos apocalípticos. O livro do Apocalipse faz parte de um conjunto literário, um tipo de literatura chamada literatura apocalíptica. Há vários exemplos dessa literatura na Bíblia. No Novo Testamento, por exemplo, o discurso de Jesus, chamado Sermão Profético, está lá em Mateus 24, quando Jesus fala da destruição do templo, da destruição de Jerusalém. Outro texto apocalíptico é o livro de Daniel, alguns trechos de Ezequiel. O apocalíptico, a linguagem apocalíptica, não é a mesma coisa que linguagem profética. Há uma diferença entre ser profeta e ser portador do Apocalipse. Vamos entender o que Apocalipse significa. A palavra Apocalipse é uma palavra grega. Tem tradução em todas as línguas, não é uma palavra técnica específica. Eu não sei porque as Bíblias editadas no Brasil, em vez de traduzirem a palavra Apocalipse para o título do livro, mantiveram o nome grego. Não sei porquê. Em outras línguas, as Bíblias de outras línguas modernas trazem revelação. E é isso que a palavra Apocalipse representa, significa. Apocalipse se traduz por revelação. O começo do livro do Apocalipse, por exemplo, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que ele, enviando por seus intermédio do seu anjo, notificou ao meu servo João. Revelação de algo que Jesus está revelando a João. Tá? Isso é, por isso a primeira palavra do livro é revelação. No texto grego aparece a primeira palavra apocalipse. Por isso ficou o nome do livro Apocalipse. A literatura apocalíptica tem uma linguagem própria. Tá? Ela não é a mesma coisa que uma linguagem profética. Fazer a diferença. Profeta ou profecia é o seguinte: alguém é chamado por Deus, Deus revela a ele uma palavra, uma mensagem, e essa pessoa é enviada para levar esta mensagem aos outros. O profeta é um mensageiro. Por isso é que a maioria dos livros proféticos começam, sempre que o profeta vai falar, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor e disse, e aí ele diz o que disse. Ou então, estava fulano em tal lugar, quando veio sobre ele o Espírito de Deus e lhe disse. E aí conta o que essa palavra disse. Ou seja, o profeta é alguém que fala por. Isso quer dizer profeta, que fala por. Uma espécie de porta-voz. Já o texto apocalíptico, uma narrativa apocalíptica, não é a mesma coisa. Porque a narrativa apocalíptica é uma narrativa de uma visão. Ou seja, Deus dá a visão para alguém, uma visão para alguém, uma visão, e essa pessoa depois relata o que viu. Por isso que o texto apocalíptico sempre tem imagens fantásticas, fabulosas. É uma visão. Deus concede a essa pessoa uma visão, e essa visão é narrada para que cada um compreenda a visão. Então não é uma palavra levada, é uma visão contada. Tá? Isso é que significa um texto apocalíptico. O livro do Apocalipse está o tempo todo descrevendo a visão que o João teve. Quem está descrevendo a visão, ou seja, o vidente, ele não interpreta a visão. Ele não fala, olha, isso que eu vi significa isso. Não, ele não fala nada. Ele fala a visão e acaba aí. A interpretação fica por conta de quem ouve, de quem recebe essa revelação. Mas há uma característica também da literatura apocalíptica que a gente precisa ter clareza para entender o nosso livro do Apocalipse. Ela é, digamos assim, subversiva. Ela fala de coisas que não se pode falar. É uma linguagem secreta, uma linguagem que só um grupo entende. No livro do Apocalipse, a gente percebe que eles usam figuras, símbolos do Antigo Testamento para falar de uma realidade que eles estão vivendo. O que acontece?
Um texto apocalíptico nasce numa situação de opressão. Circula no meio de um povo oprimido, numa comunidade sob opressão. O opressor, quando vê esse texto, quando escuta essas palavras, acha assim, isso é coisa de doido, isso não tem importância nenhuma, então eles estão falando de coisas do passado. Quando, na verdade, ninguém ali é doido, estão falando do presente, mas numa linguagem que só eles entendem. Assim é também o nosso livro do Apocalipse. O Apocalipse nasceu por volta do ano 90, entre comunidades que tinham uma característica específica, muito especial, diferente do resto das comunidades cristãs. Por exemplo, as comunidades cristãs em torno de Jerusalém, que foram criadas em torno dos apóstolos, eram em sua maioria compostas majoritariamente por pessoas judias. Eram judeus que aceitaram o Messias. Com a pregação de Paulo fora da Judéia, e para os gregos, começaram a aparecer as comunidades gentílicas, ou seja, formada cristãos que nunca foram judeus. Eram pagãos que se converteram. E havia também comunidades de outras etnias, mas as comunidades chamadas joaninas, que é onde nasce o texto do Apocalipse, que é onde também surge o Evangelho de São João, tinha como característica uma miscigenação, ou seja, era uma mistura de culturas e de etnias. Não era só judeu, como no sul, não era só gregos e judeus, como as comunidades de Paulo, mas eram gregos, judeus, havia também samaritanos, galileus, sírios, fenícios, gente árabes, gente de diferentes etnias que estavam reunidas ali pelo norte da Judéia, gente muito pobre, gente migrante. E haviam pequenas comunidades, pequenos grupinhos. E havia uma pequena liderança, uma liderança que articulava essas comunidades. É através dessa liderança que vai surgir o texto do Apocalipse para falar para essas comunidades sobre a realidade que eles estão vivendo e não compreendem e mostrar como Deus vai agir e está agindo a favor deles. Está claro para vocês? Se não está claro, bota uma perguntinha aí no YouTube. Tá? Bom, o que vivia essa comunidade? Além da sua diversidade, essas comunidades eram perseguidas por duas grandes pressões. De um lado, o Império Romano. Por que perseguiam os cristãos do Império Romano? Ah, por causa da religião? Não. Não era por causa da religião. Se havia um lugar onde havia liberdade religiosa, se houve um lugar onde havia liberdade religiosa, foi o Império Romano. Tanto é que o Império tinha religião de tudo quanto era tipo. Você podia construir um templo para qualquer deus. Eles sempre respeitaram isso. Desde que o imperador fosse considerado semidivino ou divino e sumo sacerdote dessa religião. Todas as religiões estavam ligadas ao imperador de alguma maneira e reconheciam o poderio supremo do imperador. Imperador paralelo com o seu Deus. Os judeus tinham uma licença especial de não fazerem isso, mas embora disfarçadamente faziam. Outra perseguição que as comunidades joaninas recebiam era da sinagoga. Por quê? Porque a partir do ano 90, depois da destruição de Jerusalém, os judeus proclamaram que os cristãos, ou seja, aqueles judeus que haviam aceito Jesus como Messias, eram anátema, eram hereges. Então não podiam ser considerados parte do povo judeu. Acontece que nesse momento as sinagogas era o centro da vida judaica de qualquer localidade, reconhecida pelos romanos. Ou seja, se a sinagoga dissesse que você é judeu, então os romanos aceitavam você como judeu e você tinha os privilégios de liberdade religiosa que os judeus tinham. Tá? Agora, se ela dissesse que você não é judeu, os romanos te enquadravam de outra maneira. Era o que aconteceu com os cristãos, que eram judeus, por exemplo. Foram expulsos da sinagoga, pô, então a gente não é mais judeu, somos o quê? O que nós somos? O Evangelho de João tem isso como pano de fundo. O livro do Apocalipse é escrito para essas comunidades que, de uma certa maneira, tinham criado a sua identidade e estavam diante dessa perseguição e da sua própria fragilidade. Então o livro do Apocalipse surge como visão da realidade e visão da esperança da ação de Deus a favor deles. Nós não vamos fazer o estudo completo do livro do Apocalipse, nem isso dá tempo. Nesse tempo agora de quarentena, nós vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse, até porque tem muito a ver com o tempo que nós vivemos. Uma realidade dura e difícil,
e a necessidade de a gente manter a esperança e a confiança na ação de Deus. Nesse estudo, então, nós estamos concluindo a apresentação breve, simples do Apocalipse, e eu lembro vocês que o Apocalipse surge num conjunto de comunidades pequenas, situadas na periferia de grandes cidades, na região norte da Judéia, formada por pessoas de diferentes etnias, de diferentes culturas, uma experiência, ou talvez a primeira grande experiência de inclusividade ampla, de diversidade cultural, numa mesma comunidade de fé. Um milagre de Deus, um milagre do Espírito Santo. Como nós já dissemos, essas comunidades tinham sua liderança, essa liderança fazia articulação entre essas comunidades, elas tinham, na sua tradição, uma origem comum. A origem comum delas, na sua tradição, referia-se ao apóstolo João, ou melhor, não bem o apóstolo João, mas a alguém que no Evangelho de João chama-se o discípulo amado. Então, estes líderes interagindo e conversando e ouvindo as comunidades, aprendendo as suas angústias, percebendo os seus medos, tentavam falar de esperança, e aí o Espírito de Deus intervém nessa realidade. E alguém que se apresenta no texto do livro como um João, um presbítero João, tem uma visão de Deus, e ao revelar essa visão, ele está falando, está mostrando, como nós dissemos, a visão, ele conta a visão, e nessa visão a comunidade reflete sobre essa visão e começa a refletir e começa a perceber que a visão fala da realidade deles, ao mesmo tempo mostrando como Deus está intervindo e como Deus estará intervindo sempre em defesa da sua família, da sua igreja. O texto que nós vamos ler nos próximos encontros vai falar sobre o final do livro do Apocalipse, onde, digamos assim, termina um tempo, onde termina um mundo e começa outro mundo, outro tempo. Mas isso é no próximo encontro. O importante é a gente perceber que naquela realidade, que hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, das comunidades onde o Apocalipse surge, Deus está sinalizando a sua presença, está mostrando, através do vidente João, está mostrando que não está alheio à história humana. Então é preciso que nós, ao lermos o Apocalipse, sejamos capazes de transportar daquela realidade a palavra de Deus que podemos compreender hoje. Esse é o objetivo de um estudo bíblico, de um estudo sério sobre qualquer livro bíblico. E nós vamos tentar fazer isso com 2 capítulos do Apocalipse. Mas antes, continuamos falando das comunidades joaninas. Como eu disse, eram comunidades de inclusividade, de diversidade. Eram comunidades que estavam sendo perseguidas pela sinagoga, e quando eu falo sinagoga, eu estou falando do judaísmo oficial daquele tempo, do tempo depois da destruição do templo. Tá? O judaísmo que se organiza a partir em volta do ano 90, e no ano 90, em volta do ano 90, acontece o concílio em Jâmria, uma cidadezinha entre Jerusalém e o Mar Mediterrâneo, e lá eles dão o formato de um judaísmo novo, um judaísmo sem templo, sem sacrifício, sem sacerdócio, sem templo. Basicamente é daí que nasce o judaísmo que nós temos hoje, até hoje. Bem, como eu falei, o que sobrou lá nesse judaísmo foram os fariseus. Os fariseus ficaram aliados a Roma, não foram favoráveis à revolução contra Roma. Então ganharam as benesses de Roma depois que o templo acabou, sobrou eles e com eles negociam com Roma e ganham então algumas prerrogativas de dividir o poder com Roma, apesar de Roma ter imposto lá para eles um rei grego, meio judeu, meio grego, mas a relação entre os cidadãos de Roma se dava através da sinagoga.
Se você é um judeu, a sinagoga atesta que você é judeu. Então, se você não está na sinagoga e não é reconhecido na sinagoga, foi expulso da sinagoga, você não é judeu. Os romanos vão te enquadrar de outra maneira. Acontece que muitos judeus tinham se tornado cristãos, tinham aceito Jesus como Messias, perderam assim a sua identidade. Haviam prosélitos, ou seja, gentios, não judeus, que haviam se convertido ao judaísmo e depois se tornaram cristãos, também perderam a sua identidade. É nesse contexto de busca da identidade da comunidade que vai surgir o Evangelho de João. E é nessa comunidade, nessa situação também que nasce o texto do Apocalipse. Bem, então, além da perseguição romana, porque os cristãos se negavam a aceitar o imperador como grande absoluto, junto com Deus, diziam que Jesus é que era o Senhor, portanto o imperador não é o Senhor, e ao mesmo tempo não eram mais judeus, não tinham nenhum vínculo com o cristianismo, com o judaísmo. Então quem a gente é agora? Não é? É assim que nasce esse texto. E nesse contexto de perseguição, ao mesmo tempo essas comunidades joaninas eram comunidades pobres, eram comunidades rurais de uma terra arrasada. Eram migrantes, viviam se mudando de lugar, porque a situação política ficou tensa durante muito tempo. Os romanos, depois do ano 70, usaram punho de aço contra os judeus. Então essas comunidades estavam ali naquele universozinho de sofrimento, de incerteza, de medo, perseguido aqui, perseguido ali, com a expectativa da volta de Jesus que não voltava. E aí, o que a gente faz? Quem a gente é? O que será de nós? O Apocalipse nasce como reflexão teológica dessas comunidades, criando a sua identidade, percebendo o seu papel, percebendo que o Senhor é o bom pastor, que o Senhor é o Deus conosco, que o Senhor é a palavra, o Logos de Deus que se torna carne e habita conosco sempre. É aí que vem a teologia joanina, é nesse espírito que a visão é dada ao vidente João sobre o presente e o que Deus está fazendo e vai fazer a partir dessa realidade. Então, gente, ao estudar o texto do Apocalipse, eu não vou falar de fim de mundo, não vou falar de fim de tempos, não vou falar de besta, de anticristo, porque essas são figuras que têm significado próprio. O que nós vamos fazer é, quando aparecer alguma coisa assim, é mostrar o que esse significado era para essas comunidades. Da onde que vem essa imagem do anticristo, da besta, e por que fala que o mar acabou, e por que fala das cidades destruídas. Então, nessas horas, a gente vai explicar o que eles estão dizendo com isso, ao que eles estão se referindo. A partir daí, a gente pode olhar para a nossa realidade e perceber o que esta palavra está revelando para nós hoje. É assim que a gente encontra Deus na Bíblia. Portanto, minha gente, eu não nego a inspiração do Espírito Santo no texto bíblico. O que eu nego é que alguém ficava lá escrevendo e o Espírito Santo pousado aqui no ombro dele, dizendo, é pá, 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 pá. Não. O Espírito Santo usou a nossa inteligência, usou a inteligência daqueles que compuseram os textos para que eles fossem claros e falassem a quem eles tinham que falar no seu tempo, mas de tal forma que eles pudessem falar também para nós hoje. E o Espírito Santo continua inspirando a igreja a compreender essa palavra e atualizar essa palavra, reler essa palavra na realidade que nós estamos. Por isso, a partir do próximo encontro, quando a gente for ler a palavra de Deus, nós vamos fazer a nossa oração pedindo a presença do Espírito Santo entre nós. Embora o Espírito Santo não tenha WhatsApp, não está na internet, ele está em todo lugar. Deus é onipresente. Então, nós temos certeza que Deus estará comigo e com cada um de vocês que está me vendo, no momento que você estiver vendo esse texto, esse estudo, inspirando você e clarificando a sua inteligência, de tal forma que a tua fé cresça e se fortaleça dentro de uma realidade da presença de Deus neste mundo, e não em palavras antigas que acabam sempre se repetindo a mesma coisa. Entenderam isso, gente? Eu quero colocar isso bem claro para que vocês não fiquem achando que eu sou um padre herege, um reverendo herege, ou que eu não acredito nessas coisas que estão na Bíblia. Acredito piamente nelas, mas no seu próprio contexto, tá bem? Não posso negar o meu conhecimento da ciência, não posso negar a minha experiência de vida, como você também não pode negar o conhecimento que você tem de outros campos de conhecimento humano, não pode negar a sua experiência de vida e não posso negar experiências que eu tenho tido com Deus, que eu tive com Deus a partir da minha conversão. Como você também não deve excluir isso.
Então é preciso que a minha mente seja sempre tocada pelo Espírito Santo, assim como a sua mente seja tocada pelo Espírito Santo, para que a palavra de Deus que está no texto se revele para você. E você não confunda o texto em si com a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais do que o texto fala. Amém? Uma boa tarde, boa noite, bom dia para você. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.